ti confiarei, eu nada temerei, em frente.
Boa noite, igreja. Que a graça e a paz de Jesus reine em nosso meio. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, obrigado, Senhor, pelo dia. Obrigado, Senhor, pela vida. Obrigado por cada vida aqui presente. Toma em tuas mãos, Senhor, as nossas vidas. Amém. Nos purifica de todo pecado. Em nome de Jesus. Amém. Quantos estão aqui para adorar o Senhor? Diga amém. Amém. Então vamos louvar. Em tua presença quero estar. Louve. Completo quero me entregar. Dar graças e cantar. Dar graças e cantar. Em tua presença quero estar. Dá graças e cantar. Dá graças e cantar. Agora, pois tu. Vamos, igreja. Nosso Criador, nas tuas mãos estão a terra e o mar. O universo se ajoelha e louva teu nome exaltado. Santidade é onde eu preciso te adorar, ó Rei dos Reis, grande Deus. Jesus, eu quero te aclamar. Com alegria te louvar, enquanto eu viver, enquanto eu viver. Jesus, eu quero te aclamar, com alegria te louvar, enquanto eu viver. Enquanto eu viver, pois tu, Senhor, és nosso Criador, nas tuas mãos estão a terra e o mar, o universo se ajoelha e louva teu nome exaltado no esplendor da tua santidade é onde eu preciso te adorar, ó Rei dos Reis, grande Deus. Pois tu, Senhor, és nosso Criador, nas tuas mãos estão a terra e o mar, o universo se ajoelha e louva teu nome exaltado no esplendor da tua santidade é onde eu preciso te adorar, ó Rei dos Reis, grande Deus. Amém? Amém. Eu queria que vocês guardassem algo dentro de vocês.
O próximo que a gente vai ensaiar para cantar no coral vai ser esse louvor aí, viu? Meu barco navega no mar de águas revoltas sem paz, terríveis trovões, tempestade de alto mar. Eu vou confiante, pois sei que o meu Redentor vai também, e tem em suas mãos o controle da embarcação. mas tentando te mal controlar, quase deixa o barquinho afundar. Vamos louvar a igreja. Não podem a força do mar suportar. Cristo então me estende sua mão e controla a embarcação. Sorrindo pra mim me oferece a salvação. O meu barco vai firme ao porto seguro, pois seu rumo está sobre as mãos de Jesus. Vamos navegando nas águas geladas da terra. Sinto o calor daquele que a tudo liberta. Firme ao porto seguro, pois seu rumo está sob as mãos de Jesus. Navegando nas águas geladas da terra, sinto o calor daquele que a tudo liberta. Soltem as vozes de vocês para unir com as nossas e a de Deus, amém? Depois que entreguei a Jesus o rumo da embarcação, não tive mais medo das ondas do alto mar. Em breve irei atracar no mar de água cristal, e onde estarei para sempre liberto do mar. Só então saberei como foi que Jesus até ali me guiou. Só então saberei como foi que o barco salvou. Finalmente a data no mais, que alegria poder encontrar os barcos de irmãos que também chegaram. O meu barco vai firme ao porto seguro, pois meu rumo está sobre as mãos de Jesus. Navegando nas águas geladas da terra, sinto o calor daquele que a tudo liberta. O meu barco vai firme ao porto seguro, pois seu rumo está sob as mãos de Jesus. Navegando nas águas geladas da terra, sinto o calor daquele que a tudo liberta. Navegando nas águas geladas da terra, sinto o calor daquele que a tudo liberta. Amém.
ti, Jesus, quero renovar meu ser, sei que a graça vem só de ti, Senhor. Eu descobri, ó Deus, que tudo que é mal em mim vai se transformar com o poder do amor. Meu Jesus, teu amor me envolve. Quero estar firme em tuas mãos. Eu vou voar bem alto como a águia, plantando na amplidão do Espírito de Deus, com o poder do amor. Abre os olhos meus, quero ver o teu olhar. Mostra o teu amor, vem viver em mim. Renova o meu pensar, ensina-me o teu querer, cada dia mais, com o poder do amor. Meu Jesus, teu amor me envolve. Quero estar firme em tuas mãos. Eu vou voar bem alto como a águia, plantando na amplidão do Espírito de Deus, com o poder do amor. Meu Jesus, teu amor me envolve. Quero estar firme em tuas mãos. Eu vou voar bem alto como a águia, plantando na amplidão do Espírito de Deus, com o poder do amor. Plantando na amplidão do Espírito de Deus, com o poder do amor. Amém. Vamos ficar em pé? Logo estaremos num lindo lugar, com jardins e um rio
de cristal, onde andaremos na presença do Senhor. Logo da terra se levantarão os que dormem o sono dos justos. A eternidade ali começou, e ao entrar pelas portas do céu verei, correrei para abraçá-lo e então cantarei. Digno é o Cordeiro bendito, digno toda honra e glória a ti. Tanto esperei por este momento. Digno, o conflito encerrado está. Digno, em teus braços achei meu lugar. Para sempre irei te adorar. Digno. Logo da terra se levantarão. Louva, igreja. Os que dormem o sono dos justos. A eternidade ali começou, e ao entrar pelas portas do céu verei, correrei para abraçá-lo e então cantarei. Digno é o Cordeiro bendito, digno toda honra e glória a ti. Tanto esperei por este momento. Digno, o conflito encerrado está. Digno, em teus braços achei meu lugar. Para sempre irei te adorar. Digno. Cantaremos aleluia. Cantaremos aleluia. Cantaremos aleluia. Cantaremos aleluia. Cantaremos aleluia. Cantaremos, cantaremos. Digno é o Cordeiro bendito, digno toda honra e glória a ti. Tanto esperei por este momento. Digno, o conflito encerrado está. Digno, em teus braços achei meu lugar. Para sempre irei te adorar. Digno. Digno. Aleluia, aleluia, aleluia. Digno. Amém, Amém. Jesus. Graça e paz. Meu querido Deus e amado Pai, se encontramos aqui agora mais uma vez neste domingo, Senhor,
para sentir a tua presença, Deus, engrandecer o teu santo nome com louvor e orações, porque o Senhor é digno de toda honra e toda glória. Meu Senhor, meu Deus, meu Pai, é no nome do teu Filho e amado, Deus, que nós estamos aqui para aprender mais de ti, Senhor. Pedimos a ti, Senhor, unido e reunido, que o Senhor nos ensine cada vez mais. Nós ser obedientes e temente a ti, Senhor. Nós clamar o teu santo nome, nós pregar a tua palavra aos quatro cantos do mundo. Nós fazer, meu Deus, conforme a tua santa e infinita vontade, Pai. Porque sabemos que aí fora os dias estão mal. Nós só não conseguimos, mas com o Senhor Jesus nós conseguimos tudo, porque é o Senhor que nos fortalece, que nos ensina, que nos carrega na tua santa e infinita mão de amor e de misericórdia, em nome do Senhor Jesus. Ó, meu Deus amado, meu Deus querido, sabemos, Senhor, que quando nós chegamos aqui, o Senhor já estava aí, na porta do teu templo, para nos receber, meu Pai, e nos dar alegria, prazer de estar aqui, se comunicando, meu Pai, contigo, sentindo a tua santa e infinita presença, porque quando nós se deslocamos da nossa casa, Senhor, para vir para o teu templo, nós viemos no intuito, meu Pai, de sentir a tua presença, meu Pai, de sentir o toque das tuas mãos. Então nos ensina, meu Deus, verdadeiramente, Pai, nós ser verdadeiro adorador teu, em espírito e em verdade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Antes de Miguel soltar o louvor, esse louvor primeiro é dedicado ao Senhor e depois é aniversariante da noite, né? É um louvor que ela gosta muito e eu quero ouvir ela cantando com esse vozeirão que ela tem aí de trás, certo? Encontrei montanhas que antes nunca enfrentei. Quem puder me ajude. Por isso estou clamando a Deus. Já faz algum tempo, mas por favor ouve a minha voz. De ti preciso como nunca precisei. Cadê Mariazinha? Às vezes é preciso uma montanha, às vezes um mar agitado, às vezes é preciso um deserto pra me manter ao teu lado. Teu amor é muito mais forte do que qualquer luta que eu enfrente. Às vezes é preciso uma montanha pra confiar e crer em ti. Cadê a igreja? Perdoa-me, Jesus. Pensei que poderia controlar o que quer que a vida trouxesse a mim. É verdade, Senhor. Vamos lá. Mas devo admitir que isso só me fez chorar. De ti preciso e nunca vou me envergonhar. Às vezes é preciso uma montanha, às vezes um mar agitado, às vezes é preciso um deserto pra
para me manter ao teu lado. Ouve. Teu amor é muito mais forte do que qualquer luta que eu enfrente. Às vezes é preciso uma montanha para confiar e crer em ti. Às vezes é preciso uma montanha para confiar e crer em ti. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Boa noite a todos. Ixi, não ouvi a boa noite de vocês, não. Boa noite a todos. Amém. Que a paz e a graça do nosso Deus permaneçam em nossos corações. Amém? Vamos para a nossa meditação de hoje. Quem quiser acompanhar, está lá em Mateus 21, 31. Quem quiser pode ler, por favor. Mateus 21, 31. Amém? Acharam? Eu espero. 21, 31. Pronto. E é isso mesmo? É? Mateus 21, 31. É porque aqui a versão, né? É porque a história anterior que vem dizendo aí os publicanos e as prostitutas estão entrando diante de vocês no reino de Deus. E o título da meditação é Discurso Vazio. Algumas pessoas, às vezes, pretendem resumir o cristianismo a uma grandeza cruzada contra a idolatria e imoralidade sexual, considerando este o pior de todos os males na perspectiva cristã. De fato, o cristão deve estar completamente afastado da imoralidade. Mas existem coisas ainda mais ofensivas a Deus. Por exemplo, aqueles que o honram com belos discursos, lustra a própria imagem para se representarem socialmente, mas não fazem nada do que Deus orienta, nem se importa com sua palavra. Jesus propôs uma parábola na qual o homem pediu aos seus filhos que executasse uma tarefa. O primeiro disse que não faria, mas, depois de ponderar, executou o trabalho. O segundo prometeu que o faria, que o pai tinha lhe pedido, mas não fez. No fim da parábola, Jesus questionou os sacerdotes e os líderes religiosos da sua época. Qual dos dois fez a vontade do Pai? O primeiro. Eles disseram. Jesus, então, estabeleceu uma comparação entre eles. As pessoas de reputação duvidosa, declarando que os publicanos e as prostitutas entrariam no reino de Deus antes deles. Então, o clima ficou pesado no templo. Como assim? Gente desse nível dando aula de conversão aos sacerdotes? Nada parecia mais ofensivo. Mas o que Jesus estava querendo realmente dizer com isso? Isso seria uma legitimação de condutas pecaminosas como algo compatível com a vontade de Deus? Claro que não. A parábola é uma advertência contra a religião professada, mas não praticada. Não importa se alguém é um líder religioso ou algo do tipo. O envolvimento público na religião e até o conhecimento teológico adequado
não são garantia de uma vida de acordo com a vontade de Deus. E sabe o que é mais perigoso? Tem gente que vive assim e ainda acha que está salvo. Em seu livro, Lewis publicou assim: um moralista frio e pretensamente virtuoso que vai regularmente à igreja pode estar bem mais perto do inferno do que uma prostituta. Mas é claro que é melhor não ser nenhum dos dois. A vida cristã não tem propósito de agradar as pessoas com palavras bonitas ou imagem virtuosa, mas de agradar a Deus com a atitude correta. Amém? Então, a meditação de hoje vem nos alertando que, assim como viemos falar, né, devemos testemunhar, não somente com o nosso viver, não somente com as nossas palavras, mas fazer toda a vontade de nosso Deus. Porque, diante dessa parábola, né, aí Jesus, os publicanos ali questionando quem entraria no reino dos céus, e aqui Jesus falou que sim, poderia sim, ou os publicanos ou as prostitutas entrarem, porque quando a pessoa se arrepende com sincero coração, né, ela tem a oportunidade de se achegar a Deus. Mas, caso ao contrário, se viver só de aparência, né, assim como o título da meditação, se viver de um discurso vazio, ao qual a pessoa fala bonito, né, age de uma forma bonita, mas por trás não é nada daquilo, com certeza essa pessoa não está salva. Né? Então, que nós possamos falar e proceder da forma que agrada o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Preciso me entregar, Senhor. Preciso a Ti me entregar. Preciso ouvir Tua voz a me falar. Não tenho nada a Te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim Teu amor. Quero pra sempre servir-te por onde for. Boa noite, irmãos. Oremos como nós estamos. Santo Deus e Pai, que estás no céu, somos gratos ao Senhor e te agradecemos, porque o Senhor é bom a todo tempo e a misericórdia do Senhor dura para sempre. Obrigado pelo dia que passamos, pelos cuidados e a proteção do Senhor, pelo livramento, pelo sairmos e pelo chegarmos, pela água que bebemos, pelo alimento, e pelo Senhor ter nos dado permissão nessa noite de estarmos aqui na Tua casa para Te adorar, Senhor. Que o Senhor abençoe a todos, abençoe esta programação, e que durante a semana o Senhor nos proteja, nos guarde e nos livre de todo o mal, Senhor. Fica conosco, abençoa a todos que estão aqui e aqueles que não puderam estar aqui, e abençoa também os enfermos da Tua casa, Senhor. Em nome de Jesus, amém.
Dai-me teus pés, eu quero ir. Dai-me teus desejos para sentir. Dai-me teu coração. Dai-me o que necessito para mostrar tua luz. Dai-me tua voz, teus dons e talentos. Quero viver pra te servir. Dai-me o caminho que devo seguir. Dai-me teus sonhos, teus anselos, teus pensamentos, teu sentir. Dai-me tua vida e vive em mim. Deixa-me ver o que tu vês. Dai-me tua graça, teu poder. Dai-me teu coração, Senhor. Deixa-me ver teu resplendor para ser moldado pelo amor. Dai-me teu coração. Dai-me o que necessito para mostrar tua luz. Dai-me tua voz, teus dons e talentos. Quero viver pra te servir. Dai-me o caminho que devo seguir. Dai-me teus sonhos, teus anselos, teus pensamentos, teu sentir. Dai-me tua vida e vive em mim. Dai-me tua voz, teus dons e talentos. Quero viver pra te servir. Dai-me o caminho que devo seguir. Dai-me teus sonhos, teus anselos, teus pensamentos, teu sentir. Dai-me tua vida e vive em mim. Dai-me teus olhos, quero ver. Dai-me teu coração. Amém. Pronto. Boa noite, irmãos. Tudo bem com vocês? Que bom. Rapaz, estava vindo agora a chuva do nada, puf, né? Salvador, né? E que Deus abençoe a todos que vieram esta noite. Obrigado, meu querido. Você acredita que eu não vi o público aqui? É assim mesmo. É a idade chegando. É com prazer que eu estou aqui mais uma vez na casa de Deus, reunido com meus irmãos aqui de Dom Avelar. Que Deus abençoe todos, tá bom? Que essa semana seja uma semana de vitórias e bênçãos. A música que a Mili cantou, uma música muito bonita, um pedido que o Senhor Jesus faz para nós entregarmos, né, nosso coração ao Senhor Jesus. Nesta noite, a gente vai compartilhar e refletir uma mensagem parecida, um texto bíblico que eu convido vocês a abrirem suas Bíblias no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, o capítulo é o capítulo 5. Marcos 5. Alguém está sem Bíblia aí? Pode levantar a mão que a gente disponibiliza para você agora. Nem que seja a minha aqui, mas você não pode ficar sem Bíblia não. 5. Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5.
Feche seus olhos. A gente vai falar com Deus neste momento, tá bom? Senhor Deus, maravilhoso Pai, agradecidos estamos, Senhor, porque o Senhor nos concede vida, saúde, o Senhor nos concede momentos com as nossas famílias. Muito obrigado pelo alimento que tivemos, muito obrigado pela casa que nós temos, Senhor, muito obrigado pela proteção que o Senhor nos dá. Obrigado pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Por causa dela, Senhor, é o motivo que estamos vivos hoje. É por isso que viemos à Tua casa te honrar e te agradecer por tantas bênçãos, Senhor. E sem contar os livramentos que a gente nem vê e o Senhor nos protege. Muito obrigado. Neste momento a Tua palavra está aberta, Senhor. Convido o Seu Santo Espírito a não somente se fazer presente nesta casa, mas em cada coração aqui presente, nos preenchendo, nos edificando. Que ao sairmos daqui possamos estar completamente transbordando do Teu Santo Espírito. É isso que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Acharam Marcos capítulo 5? Amém? Vamos lá. O título na minha Bíblia está assim, ó, a cura de um endemoniado. Não é isso? Está na sua Bíblia assim? Pronto, acompanhe comigo a leitura, tá? Jesus e os discípulos chegaram à outra margem do mar, à terra dos Gerazenos. Deixa eu parar um pouquinho aqui para explicar aqui. Não era o mar que Jesus atravessou. Aí você pode dizer, John, está corrigindo a Bíblia? Mas é porque assim, ó, o nome do local era Lago de Tiberíades, é água doce, só que por ser muito grande, o pessoal chamava de mar, o mar da Galileia. Mar da Galileia. O mar vermelho é vermelho, minha irmã? É um bracinho, né? Pois é. Mas era tão grande o lago que o pessoal chamava de mar, mas é água doce. Então, se é água doce, é um lago. E ele era bem grande. Tanto é que ele é tão grande que ele dividia o país. No lado ocidental era o país de Israel. Do outro lado da margem, que era bem grande, era maior que a Baía de Todos os Santos, bem grande o lago, ficava os outros países pagãos, países onde não adoravam Deus, o nosso Deus, né, o Deus do céu, adoravam outros deuses, ele tinha outros costumes. E Jesus saiu de Israel e foi para este local junto com os seus discípulos, tá certo? Deu para compreender aí? Vamos agora para o versículo 2. Ao desembarcar, logo um homem possuído de espírito imundo veio dos túmulos ao encontrar Jesus. Olha, imagine se você vai na casa de alguém e alguém endemoniado vem te atender. É brincadeira? Imagine, o Rei do Universo, o Senhor Jesus Cristo, veio a esta terra e foi neste local, neste país distante, o maior rei de todo, o Deus de todo o universo, e foi recebido por um homem endemoniado. Olha as características dele. Versículo 3. Esse homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo com correntes. Porque, tendo sido muitas vezes preso com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e as correntes foram despedaçadas e ninguém conseguia dominá-lo. Você já viu alguém com essas características? Já chegou a ver na televisão? Já chegou a ver na televisão? Tem alguns programas na televisão, né? Que as pessoas, vejo alguns pastores, né? Conversando com pessoas endemoniadas. Já viram? Já viram? Diz que vai expulsar o demônio, a pessoa tem, a voz fica diferente, né? Fica com uma aparência, uma força descomunal, uma aparência totalmente anormal. A pessoa, mas já viu, né? Infelizmente, a pessoa possuída pelo espírito maligno é uma pessoa que ninguém quer estar perto. Ou alguém quer estar perto de uma pessoa assim, possuída? Graças a Deus, aqui estamos todos possuídos pelo Espírito de Deus. Mas imagine uma pessoa possuída pelo demônio, atormentada. Imagine a fisionomia dessa pessoa. Olha o versículo 5. Andava sempre de noite e de dia, gritando por entre os túmulos e pelos montes, ferindo com pedras. Imagine a situação desse homem, irmãos. De dia e de noite, o tempo todo. Esse cara não dormia, sendo atormentado. Imagine a angústia desse homem.
Se você passar um dia sem dormir, você já fica estressado, né? Agora imagine uma vida sem dormir, angustiado, andando por dentro dos cemitérios, por dentro dos túmulos. O que é que esse cara comia? Ele não dormia, não descansava, não relaxava, só vivia ferindo, todo desgrenhado. Imagine a fisionomia desse rapaz. Provavelmente não fazia barba, os cabelos grandes, fedendo que só, todo maltrapilho. Eu não queria estar na pele desse rapaz. E tenho certeza, se esse rapaz fosse um parente seu, você também não queria. Você teria, nem se fosse parente, né? Você teria muita compaixão desse rapaz. Mas foi esse rapaz que foi receber Jesus. Versículo 6. Quando de longe viu Jesus, correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz: o que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Porque, por Deus, peço-lhe que não me atormente. Olha o pedido que... Sabe quem fez esse pedido? O próprio demônio. O próprio demônio. Quer ver por quê? Versículo 8. Ele disse isto porque Jesus tinha dito a ele: espírito imundo, saia desse homem. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Ele respondeu: Legião. Legião é o meu nome, porque somos muitos. Vou dar uma parada aí, por que ele falou isso? Quando Jesus pisou aqui na terra, o mundo estava dominado, no mundo civilizado, era dominado pelo Império Romano. E o Império Romano, quem já assistiu filmes aí, quem estudou a história, era um império extremamente poderoso, principalmente de forma militar. Ele tinha um exército enorme. E dentro desse exército, tinha algumas tropas especiais. Como a polícia, né? A polícia não tem tropas especiais? Tem um BOPE, tem um pelotão de cavalaria, tem a Caatinga, né? Tem a tropa de choque. Legião era uma dessas tropas. Era composta por cerca de 600 homens. 600 homens. Eles tinham um objetivo: invadir, conquistar outras cidades, mas conquistar de uma maneira extremamente bruta. Eles invadiam e destruíam tudo. Acabava com tudo. Acabava com tudo. Essa era a legião. Tanto é que quem participava dessa tropa era chamado de legionários. Legionários. Eles avançavam, não tinham medo de nada. Vamos dizer assim, a tropa de elite, homens muito bravos, mas tinham por objetivo destruir. Enviavam um tipo certo de agrupamento para sitiar o local. Quando via que tinha alguma resistência, não conseguia combater, chamava essa tropa, e essa tropa ia lá e destruía. Na vida desse homem, os demônios que estavam lá tinham por nome legião, porque a própria Bíblia diz que eram muitos. Ele não tinha só um demônio, ele tinha muitos demônios dentro dele. Por isso que ele vivia totalmente atormentado. E as pessoas que conheciam ele provavelmente ficavam com medo deles, com medo dele. Agora o interessante, você sabe o que dizer? Que eu vou dizer, e que vocês acabaram de ler, é que mesmo os demônios, eles creem que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Os demônios, eles creem que Jesus é o Todo-Poderoso. E o que é que o Senhor quer de mim, Jesus? Filho do Deus Altíssimo. Os demônios reconhecem Jesus Cristo como Todo-Poderoso. Agora tem pessoas que não reconhecem Jesus como Todo-Poderoso, como Deus. Sabia disso? Se os demônios, que são os demônios, né, que vivem uma vida totalmente contrária ao propósito de Deus, reconhecem Jesus Cristo como Todo-Poderoso, como é que um ser humano, em sã consciência, diz que Jesus Cristo não é Deus? Não reconhece Jesus Cristo como Deus. Continuando a leitura, no versículo 10 diz assim, ó: e pediu-lhe com insistência que não mandasse para fora do país. Versículo 11. Ora, uma grande manada de porcos estava pastando ali pelo monte. E os espíritos imundos pediram a Jesus: mande-nos para os porcos, para que entremos neles. Você viu que o demônio ousado pediu? Jesus, não me mande para fora do país, pelo menos me mande para os porcos, não nos mate, não nos mande embora, pelo menos ali, os porcos ali, ó.
Jesus então atendeu o pedido de quem? Do homem? Não, do demônio. Aí eu fiquei estudando essa mensagem, rapaz, por que Jesus atendeu o pedido do capeta? Irmãos, às vezes a gente, por não ter discernimento, né, o discernimento espiritual, a gente até duvida da ação de Deus. Por que Deus está permitindo isso na minha vida? Será que Deus está concordando com que eu sofra? Será que Deus está concordando com esse sofrimento, com essas coisas ruins que estão acontecendo? É porque assim, ó, se você pudesse enxergar espiritualmente o futuro, ou as coisas que iriam acontecer, você iria entender que o que Deus está fazendo é totalmente para o nosso bem. Você sabe que diz o versículo 28 do capítulo 8 de Romanos? Romanos 8, versículo 28, diz assim, ó: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, que amam a Deus. Todas as coisas, não falar metade não, diz todas. Mesmo se tua vida você está passando por um momento ruim, nesse momento agora, hoje, domingo, dia 12 de outubro, se você está passando por um momento ruim, acredite, se você ama a Deus, é porque é uma permissão de Deus para o seu bem. Para o seu bem. Vou contar, eu tenho 17 minutos ali, pelo tempo, mas eu acho que dá tempo. Vou contar um breve testemunho do que aconteceu com o meu sogro. O meu sogro e minha sogra. Eu acho que eu já até contei aqui. Minha sogra acordou um belo dia com a dor aqui, ó. Ela achou que era gases. E tinha uma consulta no dermatologista, foi otorrino, marcada para as 2 horas. Isso era uma sexta-feira. Acordou com essa dor, mas achou que era gases, começou a fazer as coisas dela. Sentiu vontade de vomitar, tentou vomitar, mas passou a ânsia de vômito, continuou, mas aquela dor incomodou. Quando deu o horário de ir para o hospital, minha esposa estava em casa, ela ligou para minha esposa: tá aí, quer ir no médico comigo para uma consulta? Ela: tá bom, mãe, o médico desmarcou minha consulta também, eu vou com a senhora. Aí foi minha sogra, meu sogro e minha esposa, os 3, lá para a UPA de escada, para receber o atendimento, né? Mas na consulta, foi consulta. Ao chegar lá, o médico demorou, estava marcado para as 14 horas, o médico demorou, quando deu quase 4 horas, e ela reclamando: pô, tá, eu estou com a dor aqui desde de manhã. E ela reclamando: e a dor passou, mãe? Não passou. Deixa essa consulta para lá, a gente vai para a emergência. Aí saiu de lá, foi para outra emergência, a emergência aqui de Pirajá. Ao chegar lá, foi consultada, fez os exames e foi verificado que ela teve um infarto. Teve um infarto. Cuidado com essa dor que você acha que é gases. Cuidado, viu? Ela teve um infarto. Um infarto, mas ela estava bem lúcida, conversando com vocês. Então, o médico falou: ó, você não vai para casa. A gente vai te encaminhar para um local mais especializado. Vamos esperar a regulação chegar para você ser atendida. Tá bom? Tá bom. Entre 3 horas e o resultado do exame durou umas 4 horas. O resultado do exame só saiu às 7h30 para 8 horas da noite. E ela ficou lá aguardando a regulação chegar. E a regulação é rápida? Pois é. Deu 10 horas da noite, minha esposa me liga: John, traga a roupa para mim, traga lençol, porque aqui o ar-condicionado é bem gelado e a gente parece que vai passar a noite aqui aguardando a regulação. Eu vou ficar aqui com minha mãe. Eu mandei para ir para casa, porque ele está um pouco debilitado, porque na época meu sogro tinha descoberto também um câncer de próstata. E a cirurgia dele já estava marcada, faltava 15 dias, faltava um mês, cerca de um mês para a cirurgia, para a retirada da próstata. Lembre-se, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo que sua situação esteja difícil, acredite, Deus, Ele tem um propósito na tua vida. Deus tem um propósito na tua vida. Então, creia. Meu sogro foi para casa, dormi, já era 11 horas da noite, eu fui lá, levei as coisas para ela, dei um beijo à minha sogra, conversei com ela, falei com minha esposa e fui para casa dormir. Quando eu estou dormindo, tá, ela me liga às 3 horas da manhã, se acabando de chorar: minha mãe morreu. Minha mãe morreu em meus braços. Eu acordei com essa notícia. Aí eu acordei, não, calma, fui, lavei o rosto, até para dirigir, porque eu estava dormindo, né? Saí daqui, fui para Pirajá, que é bem perto, né? Cheguei lá em 5 minutos, quando eu cheguei lá, ela teve uma crise e caiu nos meus braços, já desacordada, e a gente ficou lá orando, e minha sogra faleceu.
Ela estava bem, acordou bem. Deixou a roupa passada, porque no sábado, isso foi na sexta-feira, no sábado ela ia servir como diaconisa aqui na igreja sede. E ela faleceu. John, onde é que está? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Onde é que está isso? Meu sogro tinha passado por vários exames para a cirurgia, que aconteceria no dia 16 de agosto. Isso, no dia 12 de julho, 13 de julho, minha sogra faleceu. 1 mês e poucos dias antes. Foi um baque para a nossa família, um baque muito forte para a nossa família. Até hoje minha esposa chora, principalmente nos cultos de pôr do sol. Os cultos de pôr do sol, porque a gente sempre fazia o culto de pôr do sol juntos, né? Online, mas juntos. E toda sexta-feira, hoje, ela chora. Mas ela tem a esperança de que vai reencontrar Dona Anice, que era adventista do 7º dia, batizada, diaconisa da igreja, no grande dia da volta de Jesus. Só que meu sogro, ele ainda não é batizado. 15 dias depois da morte de minha sogra, meu sogro sentiu os mesmos sintomas que minha sogra teve. Exatamente 15 dias. Sexta-feira, 15 dias depois da morte dela. Ligou para a Tayla prontamente estava perto, né? Foi para lá, para onde ele estava morando, na casa da mãe dele. Chamou a SAMU. A SAMU demorou de chegar, mas deu todos os cuidados. E ela aprendeu como tratar a questão de infarto. Isso é infarto. O médico do SAMU disse, não é. É sim, que minha mãe teve a mesma coisa 15 dias atrás e minha mãe morreu. Pode tratar ele como infarto. Não leve ele para a UPA, leve ele para o Hospital Roberto Santos ou um hospital especializado de coração que ele está tendo infarto. E assim fez. E graças a Deus ele foi atendido, fizeram um cateterismo e graças a Deus meu sogro hoje está vivo. Meu sogro hoje está vivo. O médico, que não é adventista, que atendeu ele lá na emergência, né, no centro cirúrgico, né, falou assim, foi muito bom ele ter esse infarto agora. Como é que foi bom ter infarto agora? Ele não ia fazer a cirurgia agora, dia 16? Porque se ele tem um infarto na cirurgia, ele morria. Porque a equipe não estava pronta para atender infarto. A equipe estava pronta para fazer a cirurgia da próstata. Para infarto é outro tipo de médico. Então ele iria morrer. John, mas você quer dizer que a morte de sua sogra foi bom? Em parte sim. O que é que Jesus falou? Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Nós que somos adventistas do 7º dia, que cremos na palavra de Deus, que cremos no Jesus Todo-Poderoso, nós cremos que se nós vivermos por Jesus, morrermos por Ele, Ele irá nos ressuscitar no último dia. É ou não é a nossa fé? Eu estou mentindo? Se eu estiver mentindo, então a gente está fazendo o que aqui na igreja? Para poder salvar meu sogro. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por que Jesus atendeu o pedido do demônio? E aí, John? Por que Jesus atendeu o pedido do demônio? Imagine lá no céu, minha sogra abraçando ele, você está aqui, imagine. Pois é. Agora, por que Jesus atendeu o pedido do demônio? Não nos mate, não me mande para fora do país. Me mande para os porcos. Você vai entender aqui a leitura. Continue agora no versículo 13. Capítulo 5, versículo 13. E Jesus o permitiu. Falou que permitiu o demônio ir para os porcos. Então, saindo o espírito imundo, entraram onde? Nos porcos. Continue a leitura. E a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se do despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Olha o que o versículo 14, essa aqui é a resposta da pergunta que eu fiz. Por que Jesus atendeu o pedido do demônio? Olha o versículo 14. Os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-lo na cidade pelos campos. Essa aí é a resposta. Você sabe quem foi proclamar que Jesus estava ali naquela cidade? As pessoas que tomavam conta dos porcos. Se Jesus tivesse mandado os porcos para outro local, o povo ia saber da presença de Jesus ali? Não. Agora, não foi porque eles quiseram, viu? Você vai ver, acompanhe comigo a leitura. Versículo 16, não é isso? Versículo 15.
Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Versículo 15. Aproximando-se de Jesus, viram o endemoniado, o que antes estava dominado pela legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Na passagem de Lucas diz que ele estava sentado aos pés de Jesus, em perfeito juízo, totalmente mudado, com o semblante transformado, sem o demônio no corpo e em seu perfeito juízo, seu perfeito estado. Quem foi proclamar Jesus pela cidade? Os que tratavam os porcos. Eles que pregaram: Jesus está aqui, venham, Jesus está aqui. Ele expulsou o demônio do cara e mandou para os porcos morreram tudo. A nossa manada de porcos, né? É por isso que eu falei que Jesus não estava em Israel. Em Israel era proibido criar porcos, porque biblicamente não se pode comer porcos. Porcos é um animal imundo para o alimento. E lá em Israel não se alimentava de porcos. É por isso que nós, adventistas, não comemos carne de porco. Está na Bíblia. E também é para o nosso próprio benefício. E os demônios pediram para ir para os porcos. Jesus está certo, vá para os porcos. E Jesus sabia de tudo, né? Quem foi que proclamou a mensagem? Os tratadores dos porcos. Mas esses tratadores dos porcos, prestem atenção, queridos, deixa eu falar uma coisa para você. O diabo, ele é um ser extremamente inteligente. Muito, não é pouco não, é muito inteligente. Mais do que qualquer ser humano. Falando em mais do que qualquer ser humano, está vendo a sua Bíblia aí que está na tua mão? O diabo sabe ela de cor. De cor. Sabe tudo que tem na Bíblia. Tudo mesmo. E o diabo, ele não brinca de ser diabo. E por ser extremamente inteligente, ele muda as suas estratégias. Se você vê uma pessoa que nem aquele estado daquele rapaz, todo desgrenhado, com a voz mudada, com a força descomunal, xingando, falando isso, andando pelos cemitérios, você vai sentir medo, vai ter distância dele, né? Você não vai querer ficar perto dessa pessoa, né? Agora, deixa eu te dizer que existem pessoas endemoniadas, mas que não aparentam ser endemoniadas. Sabia disso? Pessoas possuídas pelo espírito imundo, que não têm esses sintomas. Força descomunal, falar diferente, quebrar tudo. Você sabia disso? Sabia que existem pessoas? E infelizmente pode ter pessoas aqui nesse meio aqui na igreja. Você sabia? Sabe por quê? O diabo, ele muda de estratégia. Quer ver? Uma pessoa que, em vez de proclamar bênçãos na vida de uma outra pessoa, proclama maldição, essa pessoa, ela está com o Espírito de Deus ou com o Espírito imundo? Uma pessoa que fofoca da vida dos outros, fala mal dos outros, essa pessoa está com o Espírito de Deus ou com o Espírito imundo? Uma pessoa que pega o seu corpo e faz coisas erradas com o seu corpo, ela está com o Espírito de Deus ou com o Espírito imundo? Não existe meio termo na guerra espiritual, irmãos. Efésios capítulo 6, versículo 12 diz assim, que a nossa luta não é contra sangue, nem contra carne. A nossa luta é contra espíritos imundos. Com espíritos imundos, espíritos do diabo. A nossa luta é contra eles. Não existe meio termo. Eu não sou nem de Jesus, nem do diabo. Não existe isso. Se você não é de Jesus, automaticamente você é do diabo. Se você não está fazendo a vontade de Deus, automaticamente você está fazendo a vontade do diabo. Não, estou fazendo a minha própria vontade. Se não for de Deus, é do diabo. Não tem meio termo. É sobre isso que eu vou falar agora nos próximos 5 minutos. Os 5 minutos que eu tenho. Acompanhe comigo a leitura. Versículo 17. E começaram a pedir com insistência que Jesus se retirasse da terra deles. Quem foi que pediu isso para Jesus se retirar da terra deles? Não, irmãos, foi só os porqueiros não. Foi toda a cidade. Toda aquela cidade estava endemoniada. Toda aquela cidade estava endemoniada. Uma pessoa que não permite a presença de Jesus, ela está com o Espírito de Deus? Se você não permite que Jesus esteja na tua casa, Jesus, vai embora da minha casa, você está com o Espírito de Deus? Não está com o Espírito de Deus. Imagine, o Rei do Universo vai para a tua terra, você vai fazer o quê? Não, Jesus, não quero você aqui não, prefiro os porcos. Era isso que eles estavam dizendo. Da mesma forma, irmãos, infelizmente,
vou falar a verdade aqui. Muitos de nós fazemos a mesma coisa com Jesus. Jesus, eu estou assistindo essa série aqui, não é muito boa para o senhor assistir não. Eu sei que o senhor não gosta de morte, eu sei que o senhor não gosta de fofoca, de traição, então fica ali do lado de fora, do lado de casa, deixa eu assistir aqui quietinho. Jesus, essa novela está muito boa, viu, Jesus? Rapaz, opa, aí, tá chocante, Jesus. Eu sei que o senhor não gosta de fofoca, mas tá gostosa. Deixa eu assistir um pouquinho. Se Jesus não gosta, Jesus vai sair lá da sua presença. Então você está dizendo, Jesus, vai dar um rolê aí, sai da minha casa, deixa eu aqui assistindo aqui. Alguns de vocês aqui vão para a sessão espírita? Alguém vai para terreiro de candomblé? A gente tem esse temor, né? Sessão espírita, mas vocês assistem, fazem sessão dessas coisas dentro da sua casa. Algo que é incompatível com a fé que você professa. A pessoa que faz isso, ela está com o Espírito de Deus ou está com o Espírito imundo? A Bíblia fala, aquele que está em pé, vigie para que não caia. Porque o diabo, né? Em 1 Pedro diz que o diabo anda em derredor, como um leão, querendo tragar, irmãos. Tomem cuidado, tomem bastante cuidado, irmãos. A Bíblia, em 1 minuto eu vou falar uma experiência de Pedro. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Jesus Cristo estava falando em uma certa ocasião com os discípulos. Quem é que o povo está dizendo que eu sou? Aí os discípulos começaram a falar, né? O povo está dizendo que você é um grande profeta, Jesus, que o Senhor é Jeremias, que o Senhor é Isaías, que se levantou, o grande Moisés que se levantou entre nós. Pedro se levantou e falou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus falou, falaste bem, Pedro, mas não foi você que falou, foi o Espírito Santo de Deus que te induziu a falar isso. Foi o Espírito de Deus que usou Pedro a falar isso. Jesus então continuou a falar os planos dele, eu vou morrer, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Cerca de 1 minuto, 2 minutos depois, o próprio Pedro, que foi usado pelo Espírito Santo, falou assim, não, Jesus, o senhor vai morrer não vou deixar o senhor morrer não, que nada, eu luto pelo senhor. Jesus então repreendeu, aparta-te, Satanás. O próprio Pedro, que há minutos atrás tinha sido usado pelo Espírito Santo, em poucos minutos depois estava sendo usado pelo Espírito imundo. Irmãos, o que eu estou falando aqui é uma realidade. O diabo, ele não brinca de ser diabo. E nos finais dos tempos, ele vai piorar. Mais ainda, a Bíblia diz que ele desceu com grande cólera. E ele não está preocupado com esse povo que está aí fora, não, fazendo as coisas dele, não. Ele está preocupado com você, que está aqui agora à noite, no domingo à noite, que poderia estar fazendo qualquer outra coisa. Mas está aqui e veio buscar o Senhor Deus. Ele está preocupado com você. E ele quer destruir a tua vida. Sabia? Ele quer destruir a tua família. Só que graças ao nosso bom Deus, a gente está fazendo ao contrário. Ao contrário do que Ele quer. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Queridos, graças a Deus que você está fazendo a vontade dEle. Quantos aqui creem que Jesus é o Salvador da sua vida? Agora, quantos querem que Jesus seja o Senhor da sua vida? Amém? Cuidado com esse amém, viu? Sabe por quê? Salvador, Jesus já fez. Tudo para ser o Salvador. Ele veio, morreu, ressuscitou. Então Ele é o nosso Salvador. Agora, para ser Senhor, depende de você. É você que tem que permitir que Ele seja Senhor da sua vida. E o que é ser Senhor da minha vida? É você se submeter à vontade dEle. Quer ver coisa? Eu gosto dessa blusa, Senhor, dessa camisa aqui. Eu acho que essa blusa está boa para eu ir para a festa, para eu ir para o casamento. Eu vou para o casamento, eu acho que esse vestido está bom, né? Está bom, Jesus. Mas Jesus, não, esse vestido não. Usa aquele de lá, ó. Aí aquele, não, Jesus, aquele de lá eu fui para o casamento passado, o povo vai ver. Não, mas esse daí não é bom para um crente. Usa aquele de lá. Não, Jesus, não vou usar não, vou usar esse daqui que é novo, eu comprei esse, então vai lá e usa. Você está fazendo Jesus de Senhor da sua vida? Não. Eu estou falando de um vestido, mas isso pode ser qualquer outra coisa, inclusive o emprego. Toda vez que você for fazer uma coisa, peça a Jesus, consulte o Senhor Deus. Estudamos na lição da semana passada, né? Estou vendo aqui a lição da escola sabatina, quantas lições bonitas, né? Josué foi atender o pedido dos gibeonitas, não foi? Os gibeonitas atendeu o pedido deles sem consultar a Deus, depois foi enganado. E vocês vão ver na história depois que ele foi guerrear contra Ai, uma cidade pequenininha.
E foi derrotado porque não consultou o Senhor Deus. Você está consultando o Senhor Deus todas as suas ações? Queridos, fazer de Jesus Cristo o Senhor da sua vida, isso é uma decisão diária. Diária. Não é você fazer a sua vontade, não, é você fazer a vontade de Deus. Aquelas pessoas, elas acreditavam que Jesus era poderoso, mas elas não queriam Jesus como Senhor da vida delas. Agora vem uma coisa mais impactante, eu sei que o meu tempo acabou, mas eu preciso falar disso aqui, ó. Acompanhe comigo o versículo 18. Quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios, pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. Agora é engraçado, essa história me chama bastante atenção. A pessoa foi transformada por ele, né? E pediu, Jesus, eu quero ir com você, deixa eu ficar com você. Olha o que diz o versículo 19. Jesus, porém, não o permitiu. Engraçado, né? Jesus permitiu os demônios fazer o que ele queria, mas não permitiu a pessoa que foi transformada por ele a fazer o que ele estava, que todo mundo achava que estava querendo, né? Talvez a gente ache que o caminho que a gente quer é o caminho que Deus quer, né? Consulte a Deus, irmãos. Como eu falei, o discernimento espiritual é algo divino. E o Senhor Jesus, Ele sabe o futuro desde o princípio. Por isso que Jesus não permitiu. Você sabe por que Jesus não permitiu que aquele homem que foi transformado por Ele entrasse no barco? Olha a leitura. Jesus, porém, não o permitiu. Ao contrário, ordenou-lhe: vá para a sua casa, para os seus parentes, e conte-lhes tudo que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus tinha feito, e todos se admiravam. Você sabe por que Jesus não permitiu que ele fosse com ele pelo barco? Jesus ia voltar para Israel, ia pregar a palavra lá em Israel. Só que Jesus também amava aquelas pessoas que mandaram ele embora. Jesus amava aquelas pessoas. E Jesus falou com ele: ó, onde eu não pude entrar, você vai. Aquele ex-endemoniado, ele foi no lugar que Jesus não pôde ir. Isso é fantástico, irmãos. Olha o que o poder do evangelho faz. Aquele homem, todo mundo fala que Paulo, né, o profeta dos gentios, né? Primeiro a proclamar o evangelho aos gentios foi o endemoniado, o ex-endemoniado. Decápolis não era uma cidade, eram 10 cidades, irmãos. 10 cidades. Ele saiu proclamando o que Jesus fez da vida dele para todo mundo, e todo mundo: rapaz, você é aquele cara que andava nos túmulos, desgrenhado com a força, como eu saio xingando. Sou eu. Só que aquele ali era o velho eu. Eu fui transformado por Jesus Cristo. Talvez você, meu irmão, minha irmã, você não tenha o dom da palavra, não sabe pregar, não sabe dar estudo bíblico, mas você só precisa fazer uma coisa. Só precisa fazer uma coisa. Fale para as pessoas o que Deus fez na sua vida. Na sua, não nada da vida dos outros não, na sua vida. Eu era assim e Jesus me fez assim. Eu passei por aqui, Jesus me protegeu de um jeito, rapaz. E testemunhe, fale do amor de Jesus. É por isso que você tem que parar um minuto, um momento diário na tua vida. Pare um momento, 5, 10, meia hora, ou quanto tempo for, mas passe tempo com qualidade e passe a refletir no que Jesus faz na tua vida. Vai estudar as lições da escola sabatina, vá, né, minha querida? Vai estudar a Bíblia. Pare e reflita o que Deus fez na sua vida, e você vai ver que você vai ser mais grato do que reclamão. Aí você vai vir para a igreja diferente. Pô, tem que ir para o culto hoje, é? Não, você vai para a igreja e você vai dizer assim, ó: eu vou para a igreja, sabe por que eu vou para a igreja? Porque Jesus me salvou, rapaz, Jesus me deu comida, eu estava com fome, Jesus me alimentou, estava com asma, Jesus tirou a asma de mim. Você vai entender e vai ver os feitos de Jesus na sua vida. Você sabe o que é isso? Discernimento espiritual. E você vai ter. Só pare momentos no dia e reflita o que Deus faz na sua vida, irmãos. Para de reclamar, seja grato. Para de deixar que o espírito imundo tome conta de você e deixe o Espírito de Deus possuir você. Agora eu vou fazer novamente a mesma pergunta. Quantos aqui querem que Jesus seja o Senhor da sua vida? Quer que Jesus seja o Senhor da sua vida? Então tome essa decisão agora, irmãos. Não deixe nem para amanhã, segunda-feira. Tome hoje. Jesus, eu quero que o Senhor seja Senhor da minha vida. Assim como o Senhor foi na vida daquele endemoniado, transformou aquela vida,
E ele saiu a proclamar o evangelho para todo mundo. Você viu que ele nem olhou o que é que Jesus tinha. Jesus tinha 1 centavo, irmãos. E ele que não, Jesus, eu vou com o Senhor, porque ele sabia que com Jesus ele tinha tudo. Irmão, se você prefere depositar suas esperanças em alguém, não coloque suas esperanças em nenhum outro ser, nem mesmo no seu pai, nem mesmo na sua mãe. Eles podem falhar. Coloque em Jesus Cristo. Esse sim é o Senhor e Salvador da minha e da tua vida. Ele é o Senhor do universo, Ele é o Senhor de tudo. Você acha que Ele que te criou, que fez tudo isso, Ele não pode solucionar o problema que está passando na sua vida? Ou talvez o problema que esteja na sua vida seja para o seu bem? Eu esqueci de contar com meu sogro, né? Meu sogro hoje, ele está curado do câncer, ele não tem mais câncer. Lembra do infarto que ele teve? Foi problema, viu, irmão? Problema dos sérios. Ele teve que fazer não somente o cateterismo, tem 2 meses que ele teve que fazer uma ponte safena. Abriu isso aqui dele, ó. Tirou os vasos sanguíneos daqui. Eu não sei que cirurgia maluca é aquela. Eu sei que Deus usou os médicos. Quinta-feira eu levei ele para a UPA e graças a Deus o coração dele está tinindo. Está doido para dirigir, só que o médico falou, não, dirigir ainda não. Deixa eu chegar o dia 21, eu vou te avaliar para você ver se você está bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que Deus te abençoe, meu irmão. Vamos ter um louvor final? Vai ter louvor final? Não? Não? Então vamos cantar Rei dos Reis? Vamos? Rei dos Reis? Todos de pé, vamos louvar. Rei dos Reis, eu lembro o número. Isso, esse mesmo. Bora louvar, meu. Vai pegar outro? Bora louvar juntos. Proclame, louve com todo o seu ser. Se você não sabe cantar, se você sabe, cante. Declare ao Senhor que Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores da sua vida. Vamos louvar. Rei dos Reis, Deus Criador do céu, honra e glória ao Deus infinito em poder. Terra e céu, cantai ao grande Rei, Deus Criador, Deus Redentor, Deus Rei dos Reis. Adorai, glorificai o nome de Cristo, exaltai, magnificai Jesus o Senhor. Terra e céu, cantai louvor a Deus. Ele morreu, Ele venceu, é Rei dos Reis. Adorai, glorificai o nome de Cristo, exaltai, magnificai Jesus o Senhor. Terra e céu, cantai louvor a Deus. Ele morreu, Ele venceu, é Rei dos Reis. Amém. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Obrigado, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor é tão grandioso, tão poderoso. O Senhor nos criou. Do nada o Senhor nos criou todo esse universo. Mas mesmo assim o Senhor se importa com seres minúsculos como nós. E mais impressionante, Pai, que o Senhor nos ama incondicionalmente. Mesmo estando em meio a tantos pecados, o Senhor nos ama. O Senhor nos ama tanto que o Senhor morreu por nós. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo, Senhor. Muito obrigado porque além de morrer por nós, o Senhor nos dá a esperança de uma vida eterna. Uma vida onde não mais sofreremos. Onde não mais iremos olhar para uma criança e veremos doença numa criança.
onde olharemos para o nosso próximo e amaremos ele mesmo como a nós mesmos, Senhor. Almejamos esse grandioso dia, o dia em que a gente vai ver os nossos antepassados, os nossos amigos que infelizmente morreram, e a gente vai poder dar um abraço neles, Pai. Muito obrigado por essa esperança, Senhor. Mas o que queremos te pedir neste exato momento, Pai, por favor, seja Senhor das nossas vidas. Toma conta das nossas vidas. Não permita, por favor, Senhor, que a gente faça a nossa própria vontade. Não. Por favor. A tua igreja aqui em Dom Avelar clama ao Senhor para que o Senhor tome conta, tome as rédeas da nossa vida. A gente, infelizmente, está num mundo de pecado e a gente não consegue enxergar um palmo à nossa frente. Por favor, Senhor, nos dirige. Nos ajuda a sermos obedientes à tua voz. Aquela voz que nos diz, este é o caminho, andai por ele, que a gente possa ser obediente, Pai. Essa semana que começa é desconhecida para nós. Não saberemos se estaremos vivos no próximo sábado. Não saberemos. Como eu falei agora há pouco, minha sogra acordou em um dia e não pôde ver o outro dia. A gente não sabe se vai estar vivo amanhã. Por isso, Senhor, nos prepara hoje, neste exato momento, agora, Pai, para o teu reino. Se a morte vier, que a gente possa morrer salvo.